A educação é a única forma de inspirar as novas gerações e literalmente mudar o mundo. É um processo que exige conhecimento e criatividade. Duas facetas presentes num inspirador projeto de horta escolar, uma parede verde que mistura química, biologia e matemática de uma maneira que nos ensina aí sempre que o agro está presente em todos os lugares, inclusive nas escolas, ou principalmente deve estar nas escolas. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Lígia Fleury, diretora do Colégio de Ser Elaboratum. Seja muito bem-vinda, Lígia. Obrigada, Joyce. Um prazer estar aqui para poder falar de um assunto tão bacana para a escola. É isso mesmo, né? E na área urbana. E também com a gente, Renê de Souza, que é professora de Química. Seja bem-vindo. Obrigado, Joyce. Um espaço vivo de ciência, sustentabilidade e transformação social. Projetos como Horta Escolar, Parede Verde e Hidroponia mostram como a escola pode despertar a responsabilidade nos alunos. União de Biologia, Química e Matemática ensina a cuidar e produzir de forma sustentável. Lígia, antes de a gente falar, eu queria que você contasse aqui como que surgiu a ideia de implantar esse projeto na escola. Existe uma preocupação muito grande com relação à sustentabilidade. Fala-se muito de parede verde. E aí os alunos começaram a estudar o que é a parede verde, quais os benefícios. E a hidroponia, nós tínhamos uma horta na escola que nasceu também na mesma época, mais ou menos 2019. Nós temos crianças do integral que almoçam na escola, então por que não plantar para virar também algo da refeição ou do lanche? E a hidroponia veio de um estudo dessas três matérias, matemática, a química e a biologia, para mostrar para os alunos o conceito que eles têm, né, na sala de aula, nos livros, na teoria, como transformar isso na prática, né, e o quanto isso pode gerar de uma responsabilidade para o aluno nessa questão toda de o que eu vou fazer na minha vida, que conceito que eu vou colocar em prática para poder, que eu aprendi na escola, que eu vou levar para minha casa. E a hidroponia era algo assim extremamente valorosa, pela sustentabilidade, por conseguir que o aluno pusesse a mão, né, na terra, na água, na terra, na horta, na hidroponia, na água, para eles entenderem um pouco desse processo e os benefícios, né, da hidroponia. Então, tivemos as duas coisas e tivemos também a parede verde, que mais do que embelezar o ambiente, é mostrar o quanto pode ser benéfica para o ar que a gente respira, né? E nada melhor do que ensinar na prática, né? Sem dúvida. Aprende mais fácil. O nome da nossa escola é esse, né? De Ser Elaboratum, que é aprender fazendo. E quando os alunos percebem os benefícios, é algo impressionante. Quando eles percebem que aquilo que eles semeiam na hidroponia brota muito mais depressa do que na terra, e eles começam a entender o porquê, né? O que vem pela água, os nutrientes, né? Que é muito diferente daquilo que você tem na horta, na terra, que a raiz tem que ir buscar os alimentos. E a parede verde a gente fez para os menores, porque nós queríamos que eles aprendessem a construir mesmo uma parede verde. Então, eles foram atrás, fizemos uma campanha enorme para que eles pegassem as garrafas PET, eles aprenderam a cortar a garrafa PET, o que ia dentro, quais as mudas que poderiam favorecer ali, e o quanto isso torna a questão do calor, né? O quanto isso ameniza o calor num ambiente, a questão toda do ar ser mais puro e uma beleza, porque é muito bonito você passar e olhar uma parede verde, né? São Paulo, a gente tem muito teto verde, é muito legal ver onde isso nasceu, como é que isso começou, não que tivesse começado aqui, mas quem abraçou essa ideia e fez em prédios isso, e por que não ter isso na escola? Então, as crianças plantaram, as crianças cuidam disso, elas regam, e muitas aulas são dadas ali, ao lado da parede verde, na horta, as crianças sempre manuseando, olhando, estudando. É muito legal esse movimento todo. Então, vamos pedir aí para um aluno explicar para nós o que significa a hidroponia. Hidroponia é um método que a gente achou de fazer uma plantação, né? Um tipo de plantação que não precisa de terra, você não precisa de um ponto agrícola. Você pode fazer ela na parede da sua casa. A gente fez bilateral, com os dois lados. A gente fez como se fosse uma parede, mas você pode fazer em qualquer lugar, dentro de casa. Se você quiser colocar somente um lado da hidroponia, colocar na parede.
isso funciona. A gente acabou nunca que viu isso aqui em São Paulo, em casa de amigos, mas é utilizado, principalmente por pessoas do interior, assim, porque eles utilizam para fazer uma plantação simples, para muitas vezes cozinhar, para utilização pessoal mesmo, porque não é uma vasta plantação onde você consegue vender, né, por assim se dizer, então é mais para utilização pessoal, onde, por exemplo, se você quiser uma pimenta, você vai lá, colhe, consegue utilizar na sua alimentação, no seu jantar, no seu almoço e preparar a comida. Então a gente pensou nisso e a gente deu ideia para alguns pais de alguns amigos nossos que vieram aqui conhecer a hidroponia e muitos deles acharam bem interessante, gostavam, queriam começar a fazer isso dentro de casa. Mas eu lembro que a gente pesquisou, que cresceu bastante, porque já que ocupa pouco espaço para ter apartamento, acaba sendo mais fácil. E o principal foco também era a questão de não ter agrotóxico, né? Porque já que não tem contato com o solo. E aí eu lembro até que a gente tinha problema com os bichinhos que ficavam debaixo da planta, lembra? Eu lembro. E aí a gente pensou em passar um produto, só que daí ia falar, é sem agrotóxico que a gente vai passar, aí é complicado. Aí eu lembro, a gente acabou achando uma solução na internet que era bem natural. E aí conseguia matar sem precisar passar nem de agrotóxico. E nasce muito melhor, as plantas nascem muito mais verde, muito mais nutritivo, já que é controlada, né, a quantidade, então isso que ajuda bastante. Agora, Renê, onde a química entra e aparece no cultivo hidropônico e no cuidado com as plantas? Olha, se você falar de hidroponia, você já tem a água aí que vai circular substâncias químicas que são os nutrientes da planta, né? Então, ao invés da planta retirar do solo essas substâncias, você pega essas substâncias e dilui, faz uma solução e essa solução fica circulando, né, pelas raízes das plantas e elas vão absorvendo esses nutrientes, né? O Lígia, e os alunos aprendem isso na sala de aula e vão para a horta para aprender na prática como funciona. Joyce, eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes, porque eles têm isso, né, na sala de aula, eles aprendem isso como teoria, e essa prática, vocês podem ver que, assim, nós temos os alunos, eles se dividem em alguns grupos, mas todos eles passam por tudo. Então, eles retiram tudo que foi plantado na hora da colheita, eles levam, eles sabem fazer a lavagem dos alimentos para distribuir pela escola, e nesse dia é uma bagunça gostosa, porque eles vão distribuindo para todo mundo da escola, e isso é uma coisa que atende toda a comunidade, os funcionários, as famílias, alunos, quem quiser pode pegar. E aí aquele conceito de eu posso ter isso em casa. Então tem a questão da água, uma economia de água muito grande, porque ela é realimentada ali mesmo, né? Uma das coisas interessantes foi quando começou esse processo, que foi com o tubo de PVC, né, Renê? Que os professores saíam andando pela escola com ele para medir, para fazer os alunos medirem. Então, era aluno, era PVC, era água, e conversar, né? O que eu vou plantar, o que vai ser, corta, não corta, que tamanho que vai ser. A altura era uma coisa extremamente importante, porque a hidroponia, ela é sustentada, né? Ela não fica na terra, no chão, né? Então, onde vai colocar, como vai servir. Então, toda a teoria foi para a prática. E os alunos são os responsáveis, né, por cuidar disso. Então, tem que dar certo. E, às vezes, esse tem que dar certo, ele passa a ser um pouco subjetivo, porque eles percebem, olha, não está indo tão bem quanto deveria. Então, o que está acontecendo? É pouca água, né? Tem que aumentar o tubo, tem que levantar, está faltando nutriente, choveu, atrapalhou, faltou chuva. E aí eles levam para a sala de aula essas perguntas, né? E quais são esses nutrientes, né? Então, o aluno tem que saber quais são os nutrientes necessários para um vegetal crescer, né? E a gente vai comprar adubo, você tem lá o NPK. O que é esse NPK, né? Na verdade, nitrogênio, potássio e fósforo, né? Então, se nós temos sais com isso, naquela solução as plantas capturam e eles já sabem dessas coisas, né? Outra coisa é o cálculo de tudo isso, né? Bem legal. Como é que nós vamos calcular todas essas soluções, preparar isso em laboratório para levar para a hidroponia, né? Para que se tenha um bom resultado. O Brasil que pensa e presta aí tem pelo menos 129 milhões de motivos para exigir que o ministro Moraes pare com esse carnaval aí fora de época e comece a se explicar. Não adianta porque não vamos
parar de exigir a explicação sobre o que realmente interessa. Se é que há explicações a encontrar, não sei. O problema é o seguinte, vamos resumir, por que essas prisões carnavalescas aí sem motivo e esse show de arbitrariedades aí atingindo agora o pessoal da Receita, os que fiscalizam, tudo. O pagamento os pagamentos feitos pelo dono do Banco Master transformaram a advogada Viviane de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, na recordista brasileira de honorário advocatício. Ponto. Recebeu milhões por mês. Ela agiu, se é que isso é ação, em 2 causas. Perdeu uma, a outra mal começou. E ganhou esse dinheiro. É tudo muito estranho? É. A gente quer saber também, foi declarado ao imposto de renda, eu presumo. O ministro não vai fazer uma coisa dessas. Lesar o fisco. Apresente essas provas, porque quem é acusado no caso, quem é suspeito, no caso é quem recebeu esse dinheiro. Por que tanto dinheiro? No mínimo, para garantir que o marido votasse a favor do bandido. A gente vê as coisas com clareza, eu não estou fazendo nenhuma acusação. É uma constatação. Apoie o jornalismo independente e receba artigos e notícias exclusivas. Assine a revista Oeste. O que vocês produzem lá? O que os alunos produzem? Olha, o que sai muito, que eles adoram, é manjericão. Então, tem a brincadeira, vamos fazer o pesto, né? Vamos lá, quem vai fazer? Tem salsinha, tem o tomatinho, você tem vários temperos. E na horta da terra, você tem muito alface. Então, eles conseguem ver a diferença de um e de outro. E o dia da colheita, então, é uma farra, mas no dia de plantar também. Né? É muito interessante a frequência deles, porque às vezes não é a semana que eles vão mexer nisso, mas você percebe sempre os alunos do ensino médio, se eles estão passando, porque ela fica num lugar de passagem da escola inteira, e eles falam, olha, essa alface aí não está bonita, o que será que aconteceu? Eles vão estudar o que aconteceu para ver se eles têm que mexer. É a mesma coisa, olha, ou tem muito manjericão ou está faltando manjericão, e aí todo mundo começa a sentir o cheiro, hortelã e tal, aí eles vão ver se precisa colocar mais, se é para colher, se é para tirar. Aí eles começam a mexer os nutrientes. É interessante nas férias, a preocupação dos alunos. Quem vai cuidar nas férias? Então, eles prepararam funcionários da escola, porque a escola está fechada para alunos, todo mundo em férias, mas sempre tem funcionário. Então, eles prepararam os funcionários para eles entenderem como é que se fazia essa questão toda de alimentar ali, para quando eles voltassem, tivesse tudo caminhando bem e funciona. Porque a horta não funciona só no período de aula, né? Tem o período de férias. Começou em 2019, 2020, veio a pandemia, fechou a escola e também foram os funcionários que cuidaram. Também. Foi uma preocupação enorme dos alunos que tinham acabado de construir. Então, eles estavam, assim, extremamente realizados com o projeto que saiu do papel, saiu da sala de aula, eles estavam ali na prática com esse projeto. Mas e agora vai fechar a escola, que a princípio na pandemia, todo mundo deve lembrar, a gente achou que ia ficar só uma semaninha, né? Fechado, mas como vai fazer? E foi muito interessante, porque nós tínhamos 2 funcionários que se revezavam para estar na escola, né, nesse período. Então, eles ensinaram esses funcionários a cuidar. Então, prepararam absolutamente tudo com o professor de Química, que é o Renê, o professor Eduardo, também de Física, o Léo, que era professor de Matemática, e a professora Cássia, de Biologia. Então, eles aprenderam, passaram isso para os funcionários, e até hoje, em período de férias, tal, são os funcionários que mantêm vivo, né, todo o processo, e quando eles retornam, eles fazem uma baita de uma avaliação, porque foram 30 dias, porque foram 15 dias, e daí eles veem o que precisa fazer. Agora, eles estão muito focados na parede verde, que eles estão com uma proposta de mudar de garrafa para o vaso sustentável. Então, a gente está deixando de estudar, a gente faz eles fazerem custo, tudo isso, para aprender mesmo, né? A gente fez uma coleta, assim, de garrafas PETs. Todo mundo arrecadou várias garrafas PETs que tinha em casa. E aí, a gente montou a parede.
a gente juntou várias mudas, aí a gente colheu um monte de terra, que a terra foi daqui da própria escola, lá do parquinho. A gente se reuniu todo mundo lá, cavou a terra, colocou na garrafa PET, e aí a gente começou a plantar as mudas na própria garrafa com a terra aqui da escola. Sim, e aí no de ciências, a proposta era que as pessoas que visitassem a feira montassem as próprias garrafas e aí colocassem aqui. Então a gente ensinou para elas como colocava terra, como colocava o arame para poder prender e também como colocava a mudinha dentro da garrafa. O Renê, qual que é a vantagem da hidroponia em relação ao cultivo tradicional? Bom, hidroponia você pode fazer num espaço pequeno, então qualquer pessoa no seu apartamento. Apartamento é mais difícil, mas eu sei que você tem uma cobertura, fica mais fácil, uma grande varanda, né? Você consegue fazer o cultivo de hortaliças, de temperos, né? E uma grande vantagem é o consumo de água, né? Você reduz drasticamente. Vocês ofereceram para a gente, quando nós chegamos, um cafezinho. Tomamos nosso cafezinho. Aquela xícara de café, foram gastos 140 litros de água para fazer aquela xícara de café. Então veja quanto que você gasta, né? Arroz, 2.500 litros de água. Então o aluno sabendo disso, que a hidroponia você não vai ter esse gasto gigantesco, né? Ah, você vai conseguir fazer tudo. Tem alguns vegetais que você fica mais difícil, mas hortaliças você consegue fazer facilmente, né? Então, consumo de água é baixíssimo. Você pode fazer a todo tempo, você não tem uma sazonalidade, né? Eu posso plantar agora, não posso por causa do clima. Não, você pode fazer a todo instante qualquer vegetal e você vai ter aquilo fresquinho em casa. Ô, Lígia, e o impacto, aí o projeto com certeza ele impacta no desenvolvimento da responsabilidade e autonomia dos alunos, né? Você mesma colocou aqui que eles têm essa preocupação com as férias, ensinaram os funcionários, agora voltaram e foram ver se está tudo certo. Você teve alunos aí que vão nas férias, foi na pandemia acompanhar para ver se estava sendo bem cuidado mesmo? Sim, nós tivemos, e é muito marcante, tivemos um aluno que foi ele que começou. E quando a escola reabriu, ele foi com o pai dele, porque ele queria ver como estava a hidroponia, né? Que era um projeto que era a turma dele que começou. A gente tem na escola o que a gente chama de passar o bastão, porque a turma da terceira série do médio, quando eles saem, eles produziram aquilo, eles cuidaram, pelo menos por 3 anos. Então, eles passam esse bastão para o 9º ano, para ensinar como é que faz, porque eles vão ter mais 3 anos para cuidar. E aí, nas aulas de biologia, de química, eles vão todos lá, tem sempre uma programação, né, dentro do planejamento, e eles andam por lá, eles cuidam, eles pesquisam, é deles, é uma coisa que é dos alunos. Todo projeto a gente sabe, né, que quando você se apropria, você faz dar certo. Eles se comprometem, né, tem um comprometimento. É do 9º ao 3º ano? Isso. O 9º ano recebe para o ano seguinte, né, para o ensino médio. Então, na verdade, eles recebem no final do ano para fazer valer no ensino médio. E na matemática, é também utilizada aí no acompanhamento do crescimento, na organização do sistema, no cálculo dos nutrientes, né, como você já colocou. Eu tenho que calcular quanto vai de cada um, em litros, né, de água, quanto é evaporado. Essa demanda toda você tem que fazer cálculos, não tem jeito. A própria estrutura, né, da hidroponia, você tem que calcular ângulo, né, a bomba que você vai usar para bombear essa água toda para cima, para essa tubulação, né? Então você precisa desses cálculos todos, não tem por onde fugir, né? E a horta ensina na prática e ela contribui, né, ela ensina responsabilidade, comprometimento e contribui também para uma alimentação saudável e segurança alimentar, né? Hoje nós temos uma questão importante, né, a valorização da saúde. E a gente tem na escola um trabalho também da lancheira, né, saudável, pedir para os pais que levem lanche, que seja um lanche saudável, a gente oferece na cantina questões saudáveis. Então, quando você faz os pequenos da educação infantil e do Fundium, eles passam pela horta, mas eles não apenas passam, as professoras colocam eles dentro do espaço da horta, para eles verem ali o alimento, que é aquilo que vai à mesa. Então, quando eles percebem os alunos maiores plantando, colhendo algo que eles vão comer, eles experimentam. E isso é muito produtivo também, né? E significativo para a saúde da criança. Ela aprende que ela está podendo plantar e comer algo que faz bem, é uma alimentação saudável. E pode levar isso para casa também.
Então, já tivemos retorno também de famílias que, olha, estou plantando em casa alguma coisa porque foi visto aqui. Então, você começa com a coisa dos temperos e tal, você está realmente ajudando numa alimentação que é saudável, tem uma questão que é rentável e tem uma questão que é saudável. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Você falava aqui da hidroponia, da redução de água. É perceptível também uma economia de água no dia a dia, até fora da horta, em outras atividades, na escola? Nós fizemos no passado um trabalho com as famílias, né, questionando isso. Quanto tempo você leva no banho, na escovação de dentes, enfim, na higiene pessoal e na limpeza da casa. Como é que você trabalha isso, essa água utilizada, né? A energia também, você deixa tudo aceso, não deixa? Nós fizemos uma pesquisa com as famílias, tivemos um retorno interessante, né, que eles disseram, olha, 10 minutos, 15 de banho, já teve meia hora de banho também, porque adolescente não tem jeito de deixar tudo aceso ou não, isso foi bem bacana. E dar esse retorno a eles, né, mostrar, olha, isso é complicado ou não é? Né? Quando se fala de água, né, toda a energia, tudo que nós temos é em função de água. Nós vivemos em função disso, então você pode gastar à toa, isso vai acabar ou não? Por que que vai acabar a água, né? Ah, não podemos tirar do mar, é fácil tirar do mar ou não é? Então essas questões são sempre trabalhadas com eles, né? E como funciona essa passagem aí de bastão para as turmas? Já é o ano todo, eles se integram, trabalham integrados? Mas para o final do ano, aí eles têm aula juntos ali para eles entenderem. Aí eles aprendem, eles veem os mais velhos fazendo e aí tem um momento que eles começam na prática a fazer também, mas esse é um final de ano para deixar esse gostinho do quero mais, né? E tem esse gostinho, porque eles gostam mesmo de mexer. É a hora que eles tiram o tênis, eles tiram a meia, porque eles vão mexer, vão lavar lá, e eles levam o balde. Então, é um movimento assim que eles realmente estão integrados com isso. Então, eles querem fazer. E aí eles vão no final do ano para entender que não é um projeto do Fundamental 2, ele é do ensino médio. Então, quando você muda de ciclo, você leva junto um projeto, uma vontade. E aí são os maiores que ensinam para eles, são os próprios alunos que ensinam isso. E as disciplinas também vão se encaixando, né? Os conteúdos vão se encaixando, então nesse momento é interessante por causa disso. Ele precisa saber alguns conceitos para poder aplicar, né? Senão ele não consegue. Faz sentido, né? A gente quer dar sentido para o conteúdo. Então, quando o conteúdo vai
sendo complexo, ele vai ficando mais difícil, eles vão tendo essas questões de conceitos mais difíceis entre a experiência na prática. A horta é uma delas. Então, eles precisam ter a física, a química, para poder entender esse processo todo. O Renê, e qual que é o papel da parede verde aí nos aprendizados científicos? A Lígia já comentou, nós temos aí no Brasil os tetos, né? Então você reduz o consumo de energia, por exemplo, quando você deixa o ambiente mais fresco, né? Ele reduz a carga térmica, você não tem, então você não precisa de ar-condicionado. O ambiente esteticamente fica mais gostoso, traz tranquilidade, paz. Então isso é o grande diferencial, né? Nós vivemos uma cidade de concreto, então você precisa desses espaços mais arborizados. Em viagens você vê lugares, você foge para lugares que tem uma vegetação bela, uma praia bela. Por que não você trazer algumas coisas, esses elementos para a cidade, né? Então, em se tratando de estética, consumo de energia, redução de ruídos, isso tudo é aplicado na parede verde. Trazer para a cidade, porque um dia a cidade já foi, né? Já teve floresta, já teve mata, teve tudo isso, né? Lígia, então a gente percebe, aí vocês percebem uma mudança de comportamento nos alunos que participam aí desse projeto? Percebe porque as famílias falam, né? Assim, olha, você não sabe ir lá em casa, agora eu tenho que plantar manjericão, não é mais para comprar fora, eu tenho que ter o manjericão aqui. A parede verde é um super exemplo disso. Normalmente agora no verão tem uma tendência, ela é exposta, é ao ar livre, então existe uma tendência a ela secar mais, né? E as crianças olham para a gente, às vezes eles falam, olha, tem lá, nós temos a nossa parede verde, ela tem 140 garrafas. Às vezes eles falam, olha, ali no meio acho que está faltando água, isso é mais para o 5º ano, o 5º ano é que cuida mais da parede verde. E aí vamos estudar o porquê, faltou água, não choveu o suficiente, a gente tem que regar mais. Eles chegaram à conclusão ano passado que estava colocado errado em algumas garrafas, que tinha uma terra que não era para ter, tinha terra a mais. Outras garrafas que não tinha furo suficiente para vazão. Então, eles vão percebendo, eles vão estudando o que está acontecendo ali no erro, né? Que no erro que você aprende, né? Exatamente. Eu não posso preservar aquilo que eu não conheço também, né? Então, se eu não ensinar meu aluno a preservar a Mata Atlântica, preserve as baleias, eu não conheço. Então, quando eu passo a conhecer, eu dou mais valor, eu vou preservar aquilo porque eu aprendi a gostar, né? É muito diferente, né? A prática da teoria, mas vamos ouvir dos próprios alunos aí o que eles aprenderam, o que eles aprendem com esse projeto, a transformação na vida deles e também das famílias, porque a diretora colocou aqui que esse exemplo vai para casa e você acaba aplicando, replicando. Na verdade, eu ensinei em casa e meu irmão do meio, ele tem uma pequena em casa, já veio toda montadinha, já foi mó, sem botar a mão na massa, mas tem e acaba gostando bastante, porque é muito fácil. Mas aí é toda automatizada, uma coisa chique. E assim, na época, a gente acabou fazendo isso na época da pandemia, então a questão da saúde era uma questão muito comentada e ter uma plantação sem qualquer tipo de agrotóxico foi uma ideia bem utilizada e bem-vinda na sociedade no geral. Então foi um projeto que a gente fez pensando também na saúde, juntamente aí com os nossos professores na época. Boas ideias têm que ser mostradas e também inspiradas, pode ser um exemplo, né? Desenvolvido em outras escolas. A gente acredita muito que tudo que você faz de bom na sua escola, se outras puderem multiplicar, e nós também nos apropriarmos de projetos bacanas, interessantes de outras escolas, porque na educação é isso, né? É quando você percebe que alguém está fazendo algo interessante, que vai ter um retorno positivo na vida, no cotidiano, que vai influenciar positivamente a questão toda do cidadão, da pessoa, por que não? Então, a gente espera mesmo que algumas escolas tenham esse projeto, se não tiverem, que eles criem esse projeto. E a gente sempre fala que a gente vai aprendendo junto com o outro, né? Então, isso é interessante. Seria muito, muito importante que a maioria das escolas, se não todas, pudessem ter um cantinho ali da hidroponia, da horta, uma parede verde. Já é mostrar para os alunos a importância disso, né? Da natureza na nossa vida, né? E a nossa responsabilidade com isso, né?
O conhecimento tem que ser compartilhado. Sem dúvida. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, muito bom estar com vocês. Lígia, foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu, Joyce. Muito obrigada. O Discere Laborato agradece muito essa oportunidade. E parabéns aí aos alunos, né, que mantêm esse projeto. Gratidão a você que nos acompanha aqui em A Força do Agro. É o Brasil que dá certo.